Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 19 de novembro de 2014. Está no ar mais uma edição do TVU Notícias pela TV Universitária. Mesmo faltando 3 meses para o fim do ano, mais de 30% dos donos de veículos de Uberlândia não pagaram o IPVA. São pelo menos 20 milhões de reais que não chegaram aos cofres públicos. Na frota de 358.727 veículos que circulam pelas ruas de Uberlândia diariamente, quase 100 mil estão irregulares. Os condutores não pagaram ainda o IPVA, Imposto sobre Veículo Automotor, exigido anualmente pelo governo. Os números divulgados pela administração fazendária mobilizam policiais militares, CETRAN e fiscais em mais uma blitz no município. Já tem os 2 anos que a Receita Estadual está fazendo um trabalho com a base de dados do Estado, né? Essa base de dados de todos os veículos do Estado é colocado numa base de dados onde que o sistema tem um controle de quem está omisso de IPVA e de taxa de licenciamento. Em pontos estratégicos da fiscalização, as placas dos veículos são verificadas na hora em que o veículo passa. Omitir o não pagamento do documento é praticamente impossível. No momento dessas operações, nós utilizamos um aplicativo próprio que possibilita a rápida identificação daqueles veículos que estão em situação irregular. Nesse momento, é direcionado para a Polícia Militar ou CETRAN fazer a abordagem solicitando a apresentação desse documento. Na reta final do ano, 24% dos motoristas de Uberlândia não pagaram ainda o IPVA. Mais de 15 milhões de reais ainda não foram arrecadados com o imposto. De acordo com a administração fazendária, os motociclistas lideram a lista de devedores. Em Uberlândia, 41% ainda não pagaram o imposto deste ano. Na fiscalização anterior, a Receita Estadual, a Polícia Militar e a CETRAN realizaram blitz em 5 pontos da cidade. No total, 22 veículos foram autuados e 17 removidos ao pátio. A previsão é arrecadar R$ 170.921.184,51 com o IPVA deste ano. Quem ainda não regularizou a situação do veículo e for pego, sofre várias penalidades. Atualmente, a multa por falta de pagamento do IPVA, considerando que já se decorreram 30 dias, é de 20% de multa, mais juros calculados pela taxa Selic. Apreensão do veículo, multa por falta de posse de documento obrigatório e perda de pontos na carteira e arcar ainda com despesa de estadia no pátio de veículos. Segundo ainda a administração fazendária, o contribuinte pode quitar a dívida nos bancos conveniados, mas para parcelar o pagamento do imposto é preciso ir à Receita Estadual. Lembrando que os parcelamentos são realizados apenas para exercício 2013 e anteriores, visto que em 2014 já foi concedida a possibilidade de parcelamento no início do ano, ou seja, 2014 deve ser feito o pagamento de forma integral. Muitas pessoas já estão acostumadas a receber o 13º salário, mas ainda existem muitas dúvidas sobre o direito à gratificação, o valor dela e até mesmo tem gente que não sabe nem o que é esta bonificação. É sobre este assunto que eu converso agora com a Adriana Batista Costa, que é advogada trabalhista. Adriana, muito boa noite, obrigado por estar aqui para nos responder algumas dúvidas, boa noite. E apesar de todo mundo conhecer, existem muitas dúvidas ainda em relação ao 13º. Toda empresa é obrigada a pagar esta bonificação, digamos assim, né? Sim, Kelson. O 13º é realmente uma gratificação. É um plus que o trabalhador, estando registrado, ele tem direito de receber. Também o empregado doméstico, pensionistas, né, o funcionário público, todas essas categorias têm direito ao benefício, né, desde que ele tenha os requisitos, né? Ele esteja registrado, ele tenha sido admitido, no mês que ele foi admitido, ele tem que ter trabalhado pelo menos 15 dias. Essas são algumas das peculiaridades que nós devemos observar quando do pagamento do 13º. E essas peculiaridades, essas regrinhas, elas são seguidas à riscas ou no mundo de hoje, apesar dos avanços nas leis e tudo, na área de direito, existem pessoas, empresas que às vezes tentam burlar isso, não pagam... Tenta fazer um acordo por fora da lei? Como é que funciona isso? Sempre tem, né? O que nós procuramos, advogados, orientar as empresas é que faça da forma correta sempre,
né? O 13º, ele é um benefício, uma gratificação que ela acaba sendo esperada pelo trabalhador durante todo o ano, né? Então não tem como o empregador falar ou deixar de pagar ou pagar um valor menor. Isso é um pouco difícil. Lógico que a gente tem aqueles inadimplentes, né? Mas todos eles já se programam para fazer o pagamento na data certa, dentro do prazo que a lei estabelece. Alguns até antecipam. Então, no geral, todos pagam. Pois é, nessa questão de datas, você falou uma coisa importante. As pessoas, às vezes, os trabalhadores, sempre esperam que no fim do ano eles vão receber o 13º, mas muitos não sabem a data exata. Por lei, qual a data, aliás, quais as datas? Porque parece que pode ter o pagamento dividido, né? Pode. Eu posso pagar o 13º desde fevereiro até dezembro, se for solicitado pelo trabalhador. Se ele fizer uma solicitação à empresa de que gostaria de receber junto com as férias a primeira parcela, é possível. Em alguns casos... Mas é facultativo à empresa, em alguns casos é obrigatório. Ah, é? Se vier determinado em convenção coletiva que a primeira parcela obrigatoriamente tem que ser antecipada junto com as férias, nesse caso não é opção do trabalhador. Caso ele não queira, não faça opção por antecipar essa parcela, a empresa tem que pagá-la ou integral. Se ela for pagar integral, tem que ser até o dia 30 de novembro, ou parcelado. A primeira vence em 30 de novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro. Certo. Então, nessas duas datas, obrigatoriamente, se não tiver sido antecipada a parcela, tem que ser paga. Caso isso não aconteça, ele pode recorrer, a empresa tem que pagar uma multa, tem que pagar um pouco mais? Como é que funciona? Sim, a empresa paga a multa, né? Caso ela não pague no prazo, caso ela deixe de pagar o valor, ou primeira ou segunda parcela ou total. E essa multa, ela é revertida para o governo, não é para o funcionário. E como que a empresa paga? Se houver uma denúncia. Então, o trabalhador que não tenha recebido procura o posto do Ministério do Trabalho, né, e faz a denúncia. Ó, trabalho na empresa e não foi feito o pagamento até a presente data. Fora isso, a opção que ele teria seria a Justiça do Trabalho. Só para terminar, Adriana, como que o próprio trabalhador faz as contas para saber qual a quantidade certinha que ele vai receber de 13º, que ele tem direito de receber? A conta, ela é certa. Eu pego a remuneração, vou dividir pelo ano, que são 12 meses, e multiplicar pelos meses trabalhados. O que às vezes dificulta são as variáveis. Então, se eu tenho só um salário fixo, é aquele valor dividido por 12 vezes os meses que eu trabalhei. Se eu trabalhei 12, é o valor integral. Se eu tenho variáveis, horas extras, adicional noturno, comissão, todos esses valores entram na base de cálculo para o pagamento do 13º. Então, faça uma somatória, ou dos 6 meses últimos, ou dos 12 últimos, de acordo com o que determina o segmento da categoria, e é paga a primeira parcela. Geralmente essa contabilidade, essa conta é feita pelo Departamento de Contabilidade das próprias empresas, mas é bom que os empregados, eles olhem as contas direitinho para ver se está tudo certo, para não ter problema. Com certeza. Adriana, muito obrigado, querida. Volte mais vezes para nos dar dicas dessa área trabalhista, que será um prazer. Eu que agradeço. Muito obrigado e boa noite. Boa noite. Veja agora como fica o tempo para esta quinta-feira em Uberlândia, sol e aumento de nuvens pela manhã. À tarde o tempo fica estável, a mínima prevista é de 18 graus e a máxima não deve passar de 32. Veja o tempo em outras cidades do estado. Sol com algumas nuvens em Paracatu. Há previsão de chuva fraca pela tarde, mínima de 24 e máxima de 36 graus. Em Patrocínio, dia ensolarado pela manhã, no fim da tarde possíveis pancadas de chuva. A mínima prevista é de 23 e a máxima de 34 graus. Tempo ensolarado em Vazante. À tarde e à noite temperatura estável, mínima de 24 e a máxima de 36 graus. Em Araguari, o tempo amanhece quente. À tarde e à noite, há previsão de chuva. A mínima prevista é de 21 e a máxima não deve passar dos 33 graus. E não saia daí que depois do intervalo você vai ver que boa parte das farmácias podem ficar sem farmacêutico. A gente volta já.